Tópico 2. O que deve ocupar a mente do cristão? Baseado no verso 8 que nós lemos. O primeiro item diz tudo que é verdadeiro e honesto. É a primeira parte do verso. Porque o que é verdadeiro? O Calvino, quando ele faz um comentário sobre essa epístola, ele diz que verdade nada mais é do que a integridade de uma boa consciência com seus frutos. A pessoa que vive, que pensa naquilo que é verdadeiro, ele age de uma forma íntegra e tem uma boa consciência por causa dessa maneira em que ele age em prol da verdade, isso produzindo frutos também para o reino de Deus, para a palavra de Deus. Para muitos, o importante é ter razão, mesmo que seja necessário uma mentira ou uma inverdade. Quando eu falo aqui uma inverdade, é uma verdade maquiada, né, que as pessoas muitas vezes acabam utilizando para tratar certas situações, mas o crente, o salvo em Cristo Jesus, ele tem que lutar pela verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, muitas pessoas têm usado da inverdade ou da mentira para que possa prevalecer e ter razão, para que possa manter o seu nome, e ficaria muito mais bonito se a pessoa se humilhasse e que as pessoas tratassem em benefício da verdade, né? O verdadeiro cristão não mente nem calunia seu irmão, ou seja, aquele que fala nas costas do seu irmão uma mentira, tentando denegrir a imagem. Nós vemos muitas pessoas que às vezes querem crescer dessa forma, não pela verdade, caluniando, falando mentira e causando a discórdia entre o relacionamento entre os irmãos. Algo feito à luz do dia, Romanos 13:13, nos traz a referência. Aquilo que é verdadeiro e honesto é aquilo que pode ser feito à luz do dia. Tem muitas coisas que às vezes as pessoas não têm coragem de fazer à luz do dia, né? No sentido assim de ser claro, de ser transparente. Lá em Salmo 119:163, Deus diz: abomino e aborreço a falsidade. Então temos que viver uma vida honesta, séria e em prol da verdade. Tem muitas pessoas vivendo de aparência, já comentei aqui também em vídeos anteriores, a pessoa querendo demonstrar aquilo que ele não é. O item 2 diz tudo que é justo, fazer o que não prejudica o próximo, isso que é justo, aquilo que você faz que não vai prejudicar o próximo, o teu irmão, ou o teu companheiro, ou algum conhecido. O que é justo é aquilo que segue o padrão da justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus tem proeminência nas mensagens dos profetas, por exemplo. Se nós lemos os profetas, nós vemos que muitas vezes os profetas falam contra as demais nações fora de Israel, mas muitas vezes os profetas falam diretamente para a nação de Israel e para os líderes em Israel. Olhe, vários profetas tratando desta forma, porque o profeta de Deus, ele fala por aquilo que é justo, ele não tenta maquiar, mas ele chama a atenção àqueles que usam da opressão, aqueles que usam de artimanhas para prejudicar o próximo. E isso não é a justiça de Deus. O verdadeiro cristão deve agir contra tudo que promove a injustiça e a opressão. Eu trato isso também no meu livro Educação Cristã Libertadora, que você pode adquirir nas livrarias Saraiva, a Erdos também. Você pode entrar na internet para buscar, colocar na internet lá livraria Erdos, você vai ver, coloca livro Educação Cristã Libertadora, se você quiser aprofundar aí nessas questões, que é essa utilização da própria educação como forma opressora. E faça uma leitura de Paulo Freire, uma releitura do livro de Jó. E nós vemos que muitas pessoas têm feito isso nos nossos dias, agindo com injustiça e opressão. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele deve agir contra tudo que promove a injustiça e a opressão. Não podemos defraudar ninguém. Eu deixo aqui também. Aquele que não é justo, ele defrauda, ele engana as demais pessoas. Então você que é salvo, não tire vantagem das demais pessoas. Tudo que é puro e amável. Então isso que deve estar no pensamento daquele que é salvo, daquela que é salvo. Um pensamento sem malícia. Pensar naquilo que é moralmente puro e sem manchas. Isso está muito ligado com o termo agnus no original, quando trata dessa questão da pureza. Pensar naquilo que moralmente é puro, né? Às vezes tem pessoas que na sua mente, mesmo estando na igreja, ele está constantemente pensando naquilo
que não é puro, aquilo que não é digno de uma pessoa que se diz cristã. Então você deve pensar naquilo que realmente é puro. Nos rituais sacerdotais, os rituais que nós temos lá no Antigo Testamento, que nós temos na religião judaica, nós vemos que a questão da pureza estava muito relacionada a esses rituais. Tinha que existir toda uma preparação para eles oferecerem sacrifícios a Deus, demonstrando que a oferta que é aceita por Deus é aquela que é feita de maneira pura. Deus conhece o nosso coração, então essa pureza não é uma pureza exterior como nos rituais, mas é uma pureza do coração, como nós vemos na mensagem do Evangelho, diferente da mensagem do Antigo Testamento. O que deve estar circuncidado é o nosso coração. Então aquilo que você oferece a Deus, Deus conhece lá no seu coração o que você está pensando, o que você está imaginando e por que você está oferecendo a Deus. Então esse sacrifício, essa oferta que é dada de maneira pura, é essa que é aceita por Deus. Sentimento de empatia, aqui quando fala que é puro e amável. Então o que deve estar no nosso coração é empatia, se colocar no lugar das pessoas, ao se pensar em relação ao teu irmão, ao teu companheiro. Esse sentimento de empatia também está muito ligado com essa questão de pensar no que é amável, aquilo que promove o amor fraternal, sem desmerecer, desqualificar ou discriminar os outros. Então tem muitas pessoas que no seu pensamento ele está desmerecendo o próximo, o irmão, desqualificando ou discriminando. Então isso não pode estar no pensamento do cristão salvo. Tudo que é de boa fama, isso que deve estar na mente do cristão, está relacionado ao reflexo das palavras e ações no nosso dia a dia. O que é de boa fama, o que é digno de louvor e de elogio, é isso que deve estar no pensamento do cristão. A palavra eufemos, lá do original do grego, é falar bem de. Então, às vezes, a gente usa esse termo para dizer que é de boa reputação. O próprio pastor Lenay, no seu livro, ele fala aí nessa questão, que essa palavra no grego não está relacionada a uma boa reputação, mas na questão de você falar bem de, ou seja, no seu pensamento, na hora de falar das pessoas, você está focado em falar bem, não falar mal. Cuidado com as palavras e atitudes em relação às pessoas que fazem parte do nosso convívio social. O que se anda falando em relação às demais pessoas, né? Nós vimos lá sobre murmuração, né? Aquilo que você fala pela mentira, aquilo que você fala pelo mal das pessoas. Aquele que ocupa sua mente com boas coisas, acerca de seu irmão, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. A citação aqui do pastor Lenay no seu livro, também na página 139. Então ele coloca aí que aquele que ocupa sua mente com boas coisas, acerca de seu irmão, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Contrário à inveja, ciúmes e presunção. É isso que é de boa fama. Aplicação prática. Você tem pensado e buscado o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, amável e de boa forma? É isso que você tem pensado? É isso que você tem buscado? Tópico 3. A conduta de Paulo como modelo. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o apóstolo Paulo citando como modelo. Primeiro item diz Paulo, uma vida a ser imitada. E aqui, mais uma vez, ele convida seus destinatários, o destinatário da sua carta, a seguirem o seu exemplo. Ele tinha essa característica, não é uma característica de ser presunçoso, orgulhoso pela vida que ele tinha, a sua santidade. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, no sentido de que ele poderia dizer para os filipenses o seguinte: vocês têm uma referência, olhem para mim, olhem para o meu exemplo. Eu tenho buscado na minha vida servir a Jesus e contribuir para o bem do reino de Deus. Então eu posso dizer para vocês, olhem para mim, porque a pessoa, quando ele fala, ele prega, mas não vive o que ele prega, então as pessoas têm uma dificuldade para ouvir o que ele fala, né? Então Paulo, ele falava, mas ele dava um bom exemplo. Quem gostaria de ter uma vida como a de Paulo? Você? Certeza? Porque você olhar bem a vida de Paulo, se nós olharmos assim no sentido geral, ele não foi um homem de sucesso, né? Um homem que no final da sua vida foi abandonado pelos seus melhores amigos, né, ministeriais. Nós vemos isso na segunda epístola a Timóteo, dizendo que estava esquecido na prisão. Onesíforo, com muita dificuldade, o encontrou. E disse que os da Asa todos me abandonaram. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, foi um homem esquecido. Mas nós podemos dizer que talvez humanamente falando, não teve sucesso, mas teve excelência no seu ministério. Porque no sentido espiritual, ele teve vitória e teve excelência no seu ministério, porque ele focava o reino de Deus.
uma vida digna de ser imitada, o que muita gente hoje não quer. Não quer ter uma vida como a vida de Paulo. Por isso que eu digo, certeza que você ter a vida de Paulo. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É o que no verso 9 o apóstolo fala. O que também aprendeste de Paulo, que recebeste e que ouviste e viste em mim, ou seja, o que vocês puderam visualizar em mim, no meu comportamento, na minha atitude. Bem-aventurada a comunidade que tem mestres que, sem mentir, apontam sua própria vida como referência, a exemplo do apóstolo Paulo. Porque tem pessoas que, na sua teoria, ele fala muito bem, ele tem até orgulho da sua humildade. E ele incentiva as pessoas a demonstrarem que ele é humilde. Fulano, pastor, é humilde, ele não gosta disso. E você percebe que é uma coisa montada, para a pessoa mostrar que é humilde, vive do passado. Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo realmente era uma pessoa digna de ser imitada. E ele falava e agia, e podia dizer: olha o que vocês vistem em mim. Porque ele tinha um exemplo, tinha um comportamento exemplar. O item 2 diz: Paulo é exemplo de ministro. Todo ministro de Deus deve ser transparente, assim como o apóstolo Paulo. Nós vemos que muitas vezes ele não era uma pessoa agradável, mas ele era uma pessoa que era transparente e buscava aquilo que realmente era para o bem do reino de Deus, independente de ter que questionar líderes, como o caso de Pedro e outras questões que ele acabou questionando, e outros líderes da igreja, porque ele focava o reino de Deus. É um ministro que não estava preocupado em ter benefício, de usar a igreja em seu favor, mas servir a igreja através de sua vida, através do seu exemplo, através do seu ministério. Essa é a preocupação dele, diferente do que nós vemos hoje no nosso dia. Deve tratar o rebanho com lisura, amor e muita boa vontade. 1 Pedro diz isso, capítulo 5, versos 2 e 3, que é assim que o ministro deve tratar, com lisura, com amor e muita boa vontade o rebanho de Deus. E é o que nós vemos isso na vida, no exemplo do apóstolo Paulo. Paulo fez o que fez, mas atribuiu tudo à graça de Deus. Esse é um exemplo também muito grande na vida do apóstolo Paulo, que por mais que ele tivesse conhecimento, por mais que ele lutou pelo Evangelho, ele tudo atribuía a Deus e dava graça a Deus por tudo. O 8.3 diz assim: o Deus de paz. Não responde muito ao título, mas não vou entrar nem muito nessa questão, que é a conduta de Paulo como modelo. Quando ele diz que o Deus de paz será convosco, porque também era na vida do apóstolo Paulo. Essa promessa é que nos dá segurança. Essa promessa que dava segurança ao apóstolo Paulo, porque ele ficava seguro, ele tinha essa convicção de que o Deus de paz caminhava com ele, e todas as pessoas que agissem como ele agiu, ia ter essa segurança também de que Deus estaria com ele. Alguém pode dizer assim: mas Deus está com todo mundo. Então nós vamos ver que aquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus, que servem a Deus, que servem o reino de Deus, evidentemente que tem a proteção de Deus diferenciada na sua vida, nesse sentido espiritual e do conforto espiritual também, que vem através da salvação, da alegria da salvação. Então nós não podemos negar isso nesse sentido. Não que Deus faz acepção, nós não faz. Mas a pessoa que tem comunhão com Deus, ela tem condições de viver uma vida diferenciada em relação à paz, em relação à segurança. Quantas pessoas que não têm paz, não têm segurança por causa do seu comportamento, consequência dos seus atos? Contínua presença de Deus na vida do cristão depende de sua prática de vida e obediência a Deus, que é o que eu acabei de comentar. Então, essa contínua presença de Deus depende do seu comportamento. Essa contínua proteção de Deus depende do seu comportamento, é uma consequência dos seus atos. Aplicação prática. Você tem imitado a Paulo, o comportamento de Paulo? Se você quer imitar a Paulo, você precisa conhecer a vida de Paulo, conhecer através da palavra de Deus, por isso que é importante. Você sente que o Deus de paz está contigo? Que Deus está acompanhando a sua vida? É uma palavra para você refletir e levar os alunos e alunas a refletirem também. Considerações finais. Nessa lição nós aprendemos que devemos guardar a nossa mente de tudo que é contrário aos princípios bíblicos. Então nós temos que ter a palavra de Deus, e tudo aquilo que está alinhado com o Evangelho é aquilo que deve estar em nossa mente, nos nossos pensamentos. Uma vida cristã saudável e equilibrada depende do que estamos alimentando a nossa mente. Então o que está alimentando a sua mente? Algumas pessoas dizem assim que mente vazia é oficina de Satanás. Já viu aquele ditado? Então nós temos que estar alimentando a nossa mente com as coisas boas, com as coisas de Deus, com as coisas do Evangelho, para que nós possamos ter uma vida equilibrada e saudável.
Este é o caminho para uma vida em paz e com a segurança da proteção de Deus, do Deus de paz. É o caminho aonde você pode ter uma vida equilibrada e ter a sua mente alimentada por bons pensamentos, conforme nos orienta aqui, nos aconselha o apóstolo Paulo. Muito obrigado pela sua atenção. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado e continue conosco na próxima semana. Deus continue abençoando você.